Quais são os dois tipos de preenchedores ou os dois produtos que são mais utilizados que a gente trabalha numa abordagem glútea, por exemplo? Então a gente tem os dois principais produtos que são o PMMA e o ácido hialurônico. Na verdade, cada um com uma característica diferente de produto, mas o principal é a real indicação deles para o paciente, para o tipo de paciente correto. Então o que chama muita atenção inicialmente para o paciente é que o PMMA é definitivo e o ácido hialurônico ele é absorvível. Isso é verdade, isso é uma característica marcante dos produtos, mas não deve ser o principal fator que o paciente deve se apegar para poder decidir entre um e outro, porque as indicações, os objetivos, as possibilidades, o tipo de resultado são completamente diferentes. O PMMA, além de ele ser definitivo, a principal característica dele é que ele é aplicado principalmente ou totalmente dentro do músculo. Já o ácido hialurônico, como todos os outros preenchedores absorvíveis, você consegue trabalhar somente no subcutâneo. Então isso proporciona resultados completamente diferentes. Por quê? Por exemplo, se você já tem um corpo mais bonito, com uma hipertrofia já melhor, uma relação de massa magra e de gordura melhor também, o ácido pode ser interessante, porque essa camada mais fina do subcutâneo, ela pode ser realmente moldada, isso vai te dar um contorno mais uniforme, vai corrigir algumas assimetrias mais leves e pode até te dar uma sensação de volume um pouco maior. Então o resultado pode ser bom, mesmo que ele seja absorvível. Já nos pacientes que têm, principalmente, algum grau de flacidez, de um caimento muscular, ou que necessita realmente algumas correções maiores, principalmente celulites, aderências, fibroses, o PMMA, o resultado vai ser muito diferente, muito melhor, porque o PMMA, legalmente falando, ele é o único produto que você pode trabalhar dentro do músculo. Então esse é um exercício até que eu falo para os pacientes nas consultas online e remotas. Então, se você tiver de perfil, se você levantar um pouquinho o teu glúteo, colocar ele um pouquinho para fora, ele já muda completamente o contorno e o formato dele. E você só consegue realmente levantar, ancorar, né, sustentar um músculo, qualquer que seja, trabalhando dentro dele. O MMA vai ser uma escolha muito mais certeira e o resultado vai ser muito mais interessante. Em relação à qualidade de pele, né? Então, o PMMA, como o mais potente bioestimulador que a gente tem, ele vai melhorar muito essa qualidade de pele, porque ele melhora a vascularização, capilaridade local, né? O aporte sanguíneo, e melhorando o metabolismo local. Então, a qualidade de pele nas correções, principalmente, nos descolamentos, né, de celulites, das fibroses, das aderências, ele vai ser muito melhor. Entra uma questão, um fator econômico, financeiro nessa situação, que também pode ser importante para alguns pacientes menos, para a maioria sim. Então, para você ter uma abordagem, pelo menos com um mínimo de impacto, né, que realmente mude, que o paciente fique de certa forma satisfeito com o ácido hialurônico, se você comparar com o PMMA, ele vai ser um procedimento cerca de pelo menos 3 vezes mais caro. Então, assim, ele pode ser feito, a gente faz com menos frequência, né, os pacientes acabam preferindo o preenchedor definitivo, mas ele pode ser feito. Essa questão financeira pode ser um fator limitante, já que mesmo numa aplicação ele pode ter um custo cerca de 3 vezes mais alto, e o paciente vai ter que voltar com certa recorrência, né? Vamos dizer, pelo menos uma vez por ano, para poder fazer certas manutenções e manter um certo formato, um certo contorno mais bonito. Outro fator que a gente tem que levar em consideração, principalmente do paciente, né? A gente acaba não interferindo no gosto, né? Pelo menos o meu fator limitante é sempre a parte de saúde, a parte médica. Mas o paciente tem que estar muito claro e muito bem definido já, pensando num médio e num longo prazo, né? Com o preenchedor definitivo, como o PMMA, o resultado dele vai ser permanente. Ninguém envelhece da mesma maneira, mas se você mantiver um perfil semelhante, então uma composição corporal parecida, uma relação de massa magra, gordura parecida, o teu resultado com o preenchimento glúteo ele vai ser o mesmo, ele não muda. Então os pacientes que buscam realmente volumes maiores, uma certa artificialidade, você tem que estar muito bem resolvido com si próprio e decidido que é esse padrão que você vai manter para sempre. Os pacientes que de repente estejam em dúvida, querem uma mudança mais sutil, para depois de repente ter uma certeza maior sobre uma mudança mais drástica e importante, o ácido já pode ser interessante, porque assim, mesmo você, né, não conseguindo os grandes volumes ou correções muito grandes, você vai ter uma melhora assim, do aspecto como um todo, e no final de 6, 8, 12 meses ele vai estar completamente reabsorvido. Então esse pode ser um fator que você também deve levar em consideração. Então essas são algumas características, né, de um lado e para o outro, mostrando que um produto não é melhor do que o outro, e sim eles possuem indicações, possibilidades e resultados diferentes. Então, com todas essas possibilidades na mesa e mais ou menos explicadas, a gente pode juntar essas duas situações num procedimento só. Então, a técnica híbrida, na qual a gente faz o preenchimento intramuscular com o PMMA, onde você vai proporcionar uma volumização maior, uma sustentação principalmente maior, que a sustentação é o termo mais importante sempre. Você não vai ter nunca volume se você não sustentar, porque ele cai. Você não vai ter projeção sem sustentar, porque ele cai.
Então você consegue combinar sustentação, uma consistência melhor do que qualquer outro produto, com o contorno que o ácido hialurônico pode propiciar. Então essa técnica mista ou híbrida, ela pode ser uma indicação também muito interessante para certos tipos de pacientes.